Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. O estudo que nós vamos estar compartilhando com vocês hoje à noite trata a estatura da perfeição. A estatura da perfeição. O objetivo que nós temos de compartilhar essa verdade com você é para trazer uma revelação de que nascemos de novo com o propósito de alcançar uma estatura plena. Preste muita atenção nisso que nós estamos objetivando. Você nasceu, mas há um propósito. Você nasceu para crescer, para alcançar a estatura plena de varão perfeito. Ou seja, é a estatura de Jesus Cristo. Então ele é a medida da nossa estatura. E a Bíblia nos diz que não somente nós nascemos para alcançá-la, como podemos alcançá-la, e é vontade de Deus que nós a alcancemos. E o texto que nós vamos utilizar nesta hora é o texto que se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Há uma pergunta aqui. Mas uma pergunta que nos leva a uma reflexão e conclusões muito importantes para a nossa vida espiritual. O contexto de vida que nós vivemos hoje mostra a realidade de que muitos cristãos, mesmo sendo salvos, eles não alcançam, nunca chegam a uma maturidade que os leve a usufruir de todos os poderes do reino de Deus em suas vidas. Por que isso acontece? Porque o aperfeiçoamento, vindo pelo Espírito Santo, ele necessita de uma revelação precisa das Escrituras. Ele não acontece por acaso. O nosso crescimento é proporcional às verdades recebidas. Ou seja, eu cresço quando a mensagem que está sendo passada ao meu espírito, ela é precisa e ela traz em si a vida de Deus. Então veja, essa mensagem viva e precisa, ela tem sido, na atualidade, substituída por mensagens que alimentam os desejos da carne e não as necessidades do Espírito. É uma verdade triste, mas é a realidade. Porque eu quero um melhor emprego, porque eu desejo uma melhor condição de vida, porque eu desejo uma diversão melhor. Então, o que vai acontecendo? Eu vou recebendo essas mensagens que alimentam essas coisas e eu começo a desesperadamente procurar essas coisas e achar meios para alcançar essas coisas. E o produto final disso é que eu me satisfaço, mas o espírito se entristece. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então essas mensagens, elas prometem levar a pessoa a uma riqueza monetária, uma riqueza terrena,
E quanto mais eles possuem essas riquezas e as habilidades que a carne produz, mais eles se ligam aos rudimentos deste mundo. Ou seja, tudo que o mundo faz para atrair e chamar as pessoas para o seu convívio, ela tem como fazer. E ela vai dar evasão a tudo isso. Essa é a realidade de muitos cristãos hoje no mundo. Eu não estou dizendo que são todos. E também não estou dizendo aqui, é bom diferenciar isso agora, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre ou não ter dinheiro para poder servir a Deus. Não, tem pessoas que possuem muito dinheiro, são riquíssimas, mas têm um coração pobre. Ou seja, despido de qualquer desejo. Por quê? Porque eles estão livres desse problema. As suas riquezas foram construídas em Cristo, pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É diferente. São as más riquezas e as boas riquezas. Mãos sujas recebem o quê? Riquezas sujas. Mãos limpas recebem riquezas limpas. Nós não estamos falando de prosperidade. Nós estamos falando de mensagens que alimentam uma natureza carnal ou alimentam o espírito para um crescimento real, espiritual. Então a estatura de Cristo na nossa vida nos desprende deste mundo, ela não nos prende ao mundo. Quanto mais nós tivermos maturidade espiritual e estamos alcançando a estatura de Cristo, mais nós vamos nos desprender deste mundo muito natural, porque os desejos que operam em mim são os desejos de Deus e não os desejos do inimigo. Então veja, essa graça que produz em mim um novo desejo, um bom desejo, ela me leva a glorificar a Deus e não me tornar amigo do mundo, porque os que se tornam amigos do mundo automaticamente se tornam inimigos de Deus. A estatura de Cristo, então, nos desprende deste mundo e nos liga aos fundamentos da palavra de Deus. Essa revelação, ela começa com uma pergunta bem direta. Paulo faz uma pergunta direta aos cristãos da Galácia. A princípio ela é meio estranha. Olha como ele diz: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Então note que há uma ação entrando na igreja. Há alguma coisa que está vindo para dentro da igreja e ela não vem do ar. Ela vem através de emissários, pessoas. E essas pessoas começam a se tornar os instrumentos dessa fascinação. Agora nós temos que entender o que é isso espiritualmente. A palavra fascinou é a palavra grega baskaino, que significa o seguinte, preste atenção: falar mal de alguém. Você já ouviu isso na igreja? Alguém falando mal do outro? Existe uma fascinação aí. Por isso que quando uma igreja tem muitos falatórios e pessoas falando mal umas das outras, ela se torna uma igreja morta. Por quê? Porque ela está morta. Ela está no domínio da morte. Por isso que nós clamamos e oramos por o que? Avivamento. Porque a carne amortece o espírito. E então o que nós temos, o que nós começamos a ver a todo instante é a manifestação carnal, ou seja, é uma manifestação de fascinação, mas não para aí. A palavra significa mais causar mal a alguém. Então nós ficamos com um mal-estar geral na igreja. E agora veja, ela diz assim: causar
mal alguém por elogios fingidos. Ah, meus irmãos em Cristo, essa é uma palavra muito especial que eu estou trazendo para você hoje. Quantas pessoas ela olha para outra e diz assim: ah, como eu admiro você, como você é uma pessoa bacana, mas 2 ou 3 minutos encontra outra pessoa e diz que aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso. Esse elogio é falso, ele transfere o mal para outra pessoa. Isso é maldade, irmãos. E a palavra de Deus, ela mostra aqui, pelo significado dessa palavra, é como que se fosse um encantamento. Significa encantar, ou seja, enfeitiçar. Por quê? Porque você é apenas um instrumento de um espírito que está te dominando ali naquele momento. E ele tem a fascinação de seus olhos naquilo que você está dizendo, de capturar a pessoa, porque você transfere esse poder dele para o outro. E naquele momento que aquilo passa para aquela pessoa, ela começa a pensar como você pensa, e começa a te dar razão, e começa a dizer: não, você tem razão, você passa a ser o melhor amigo dela, contrário a todo mundo, e às vezes até contrário ao seu próprio pastor. E Paulo vem com essa pergunta: quem vos fascinou? Eu trouxe um evangelho para vocês, vocês receberam o evangelho, e agora de repente vocês estão se desviando disso aqui. Quem foi que falou isso? A mesma coisa quando Deus vem para Adão e Eva e ele pergunta: onde estás? Eu estou aqui de trás. Por que você está escondido? Eu disse: porque eu pequei. Eu não disse eu pequei, eu disse porque eu vi que eu estava nu e me envergonhei de ti. E ele disse: quem te enfeitiçou? Ou seja, quem caluniou para você? Quem difamou você? Olha o elogio que a serpente deu. Que nada. Deus não quer que você seja como ele. Olha aí. Você vai ser como ele. Ele traz um elogio, mas um elogio que produziu o próprio mal e a queda dela. Ele começa a enfeitiçar com as palavras. Esse mesmo espírito, ele usa pessoas para enfeitiçar outras, para trazer as pessoas para fora. Sabe, coisas como: não, que isso, que sexo antes do casamento é pecado, que nada. Contanto que você fique só com aquele parceiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou, ei, o que mal faz tomar 2 taças de uísque? Qual é o mal disso? Não tem problema nenhum, é tranquilo. Que mal faz eu ligar uma televisão e olhar uma pornografia e depois desligar? Não tem mal nenhum. E assim o feitiço entra. E você começa a ser afastado do caminho da perfeição. Você não cresce, você estagna. Você permanece naquela estatura espiritual. Então a fascinação, ela traz por detrás dela um espírito que está conduzindo aquela palavra, está capturando a outra pessoa. A fascinação, ela tem o efeito de um feitiço. Sabe o que um feitiço faz? Você joga um encantamento sobre outra pessoa, aquele espírito entra na pessoa e ela vai fazer o que o espírito quer que ela faça. Isso é enfeitiçar. Então ela enfeitiça ou encanta as pessoas pelo falar mal a alguém sobre alguma coisa ou por elogios fingidos. Então isso é tão sutil que penetra na igreja e nós nem às vezes percebemos que está ali. Um elogio, na realidade, ser um feitiço, não é coisa que nós queremos acreditar. Mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. A outra palavra-chave que eu gostaria de nós vermos o seu significado, o seu conceito, é a palavra exposto. Porque geralmente quando nós pensamos de exposto é quando eu pego alguma coisa e exponho, olha, isso aqui é assim. Mas o sentido de exposto aqui
na Bíblia é o termo prografo, ou seja, o que foi escrito de antemão, antes de acontecer. Então ele está dizendo assim: quem vos fascinou para afastar daquilo que de antemão foi escrito e que se tornou evidência e prova para vocês no ato maravilhoso de Jesus Cristo. Ou seja, de anunciar ou designar de antemão nas Escrituras do Antigo Testamento o que viria na plenitude dos tempos, providenciado por Deus para a nossa salvação. Então ele diz: quem vos fascinou para tirar vocês disto, do poder da cruz, do poder da transformação de Jesus Cristo. Ou seja, escrever diante dos olhos de todos que podem ler. Então veja, é como que se eu dissesse assim: olha, isto que eu estou dizendo para vocês é lei. Eu vou me ausentar daqui por 1 ano e eu vou deixar escrito ali: todas as pessoas que não fizerem o que está escrito ali será demitido. E eu coloco o quê? Agora alguém para gerenciar isso. Tá certo? É como se eu colocasse 2 pessoas. Ok, você é o seguinte: se ela quebrar estas regras, você demite. E você, se elas estiverem fazendo tudo dirigindo, você promove. Então a minha estatura é esta. Então você demite de quê? Você não vai crescer. Você vai crescer. Por quê? Porque nós estamos dentro da visão divina. Então ele diz: Cristo foi exposto. Então, segundo as Escrituras, todos aqueles que creem e obedecem o que está escrito receberão o poder de crescer para a estatura de Jesus. E agora Paulo diz: quem veio e fascinou vocês, tirando vocês desta verdade para um outro evangelho que não é o que eu preguei para vocês. Então a ideia na língua portuguesa é que nós expomos alguma coisa, mas na palavra de Deus, a palavra prografo diz respeito a ser escrito antes. Então veja, dentro desse poder, tudo que está escrito na palavra de Deus que resultaria deste poder será parte integrante de você, e é o que vai fazer você crescer de fé em fé, de glória em glória, até atingir a estatura de um varão perfeito. Então, dentro deste contexto de revelação e pregação, nós temos que entender isso. Veja bem, se o meu crescimento, ou se o poder da minha vida está baseada no prografo de Deus, ou seja, aquilo que ele pré-escreveu, e quando ele escreve acontece, então a palavra de Deus ela se torna o quê? Viva para mim. Porque há um Espírito que está em mim. E quando eu me exponho à palavra, e eu leio a palavra, ele me põe na dimensão da palavra, e essa dimensão me leva para uma outra estatura. Eu estou recebendo mais da natureza divina em mim e me tornando mais como ele é. Então, quando nós estamos sendo edificados, não somente existe a manifestação dos dons do Espírito Santo para me conduzir com poder para o lugar onde Deus quer, como também existe a manifestação do Espírito no meu caráter para expressar Deus como Ele quer. Isso é muito ligado uma com a outra. Então você não vai olhar para uma pessoa e você vai dizer: eu não sei se essa pessoa é crente ou não é. Por quê? Porque se ela está segundo a perfeição de Deus sendo edificada, você vai ver. Agora, se ela estiver estagnada e for uma pessoa carnal, você vai confundir, porque ela não vai passar em ações muito diferentes daqueles que estão perdidos e são escravos do pecado. Então, veja bem, todo ser vivo, ele passa por um processo normal da vida. Ele nasce, ele cresce e ele morre. Este é o curso natural da vida humana. Ele nasce, cresce e vive eternamente. Esse é o curso natural de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Já não passa mais para a morte, porque ele já passou da morte para a vida.
Não há mais morte para os que creem em Jesus. Então, se você nasce fisicamente, você precisa nascer espiritualmente. Uma pessoa não vai entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Isso é verdade. Por quê? Porque senão ela está ali, ela está morta, ela não nasce. Ela não tem vida. O que não tem vida não cresce, não chega a estatura nenhuma. Mas quem recebeu vida, nasce. E quem nasce, cresce. E quem cresce, vai ser o que Deus diz que será. Então cresce fisicamente e cresce espiritualmente. O crescimento é um fato na vida espiritual de todo crente. Nós nascemos um bebezinho, como um bebê infante, por isso que a palavra de Deus diz, como bebês desejamos o quê? O leite genuíno, para que por ele nós possamos alcançar a salvação. Então veja, como um bebê, não é um bebê, é como um bebê. Então espiritualmente nós nascemos infantes, mas nos tornamos adultos espirituais pela seiva, pelo alimento. Por isso que todos os domingos, agora mesmo, nós estamos alimentando o seu espírito no propósito de você alcançar essa estatura perfeita. Porque quando a palavra de Deus vem e confronta você, ela começa, você vai ver os impedimentos que estão travando sua vida de você chegar ali. Pode ser o que for, mas precisa ser tirado. E somente Jesus Cristo pode apagar os seus pecados. Eu quero dizer para vocês, e termino aqui, que o crescimento ou o amadurecimento, até que se alcance a estatura de Jesus Cristo, é um processo maravilhoso que acontece quando a palavra de Deus é revelada em sua essência. Por isso que, meus queridos irmãos, você deve prestar muita atenção que alimento você está comendo. E eu fecho essa palavra dizendo uma coisa que me veio à mente agora. Eu hoje tenho um entendimento mais apurado sobre comida, sobre nutrientes, porque eu fui estudar, eu fui buscar, e eu fui entender o que é melhor para o meu corpo. E eu tomei uma decisão. Eu não vou comer para satisfazer o meu desejo e o meu gosto. Eu vou comer para atender às necessidades do meu corpo. E agora eu tenho visto uma mudança muito profunda em mim, no meu corpo. Minha pressão está melhor, minha taxa de açúcar melhorou, minhas energias melhoraram, tudo melhorou. Sabe por quê? Porque o alimento o corpo para a glória de Deus. Da mesma maneira, eu tenho que buscar o alimento que vai fazer a minha alma prosperar e alcançar a estatura de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e seja a paz do Senhor com você. Amém.